Então, para finalizar a parte essa de fabricação através de usinagem mecânica, né? Então, hoje nós vamos dar uma olhadinha nas ferramentas de usinagem. Tá? Então, vamos começar com as ferramentas para tornearia. Tá? Então, aqui a gente tem 4 tipos de ferramenta. Henry. Olha de panela, R$270. Então, a gente apresenta ali 4 tipos de ferramentas para tornearia. Então, a gente tem ali uma ferramenta que é de afiar, tá? Feita de um aço de uma certa dureza, né? Tem que ser bem mais elevado do que a peça que eu quero tornear. Depois, ali no B, a gente tem que é uma ferramenta já também de aço, só que aí só tem ali a parte da ponta ali, que a gente vai usar um aço de maior dureza. Depois, na C, a gente tem ali uma ferramenta que usa um inserto que é soldado, geralmente ele é fixo no porta-ferramenta ali. E depois, por último, o inserto recambiável. Tá? Então aqui a gente tem os bits de aço rápido, né, que são aqueles que a gente vai afiar e deixar na dimensão e nos ângulos necessários para que possa fazer a operação de torneamento. Tá? Então, por exemplo, nas ferramentas de tornear, a gente vai ter que pegar aquele bits e vai ter que, né, de acordo com a operação, a gente vai ter então que colocar ali principalmente esses 3 ângulos, né, que é o ângulo de corte, tá? É aquele ângulo de cunha ali, aquele beta ali, e depois a gente tem 2 outros ângulos, que é o ângulo da saída de cavaco, que é aquele que é a parte de cima ali, né? Então tem uma inclinação que vai propiciar a saída de cavaco, então vai depender do tipo de material que eu estou usinando, né? Que tipo de aço, se é, né? Ou se não é aço, qual o tipo de outro metal que eu estou usinando, se é alumínio, se é bronze, né? Se é cobre. O que eu estiver usinando, eu vou ter que ter um ângulo de saída de cavaco de acordo com o material, né? E também de acordo com as condições de trabalho, né? Como velocidade de corte, rotação da máquina. E o outro ângulo que eu tenho que tomar cuidado, né, é o ângulo de incidência ou de folga, que é aquele ângulo ali debaixo da ferramenta ali. Então, isso seria como a gente vai proceder, né, quando a gente usa um bits, né? Bits, então, ele vem em uma peça em bruto, né, e depois da peça em bruto é que a gente vai, então, dar o formato necessário para o trabalho. As ferramentas de fresar, que a gente já falou da fresa, então a gente tem ali as fresas frontais, as fresas, né, cônicas, laterais, então dependendo do tipo de fresagem, né, também a gente tem que fazer. Geralmente elas já vêm prontas, essas fresas, né? Então o máximo que a gente faz ali são as afiações, então a gente tem que tomar cuidado também com os ângulos de corte, ângulos de incidência, né? E para poder também proceder uma boa afiação das nossas ferramentas de fresagem. Tá? A broca, né, também a gente acabou de falar agora há pouco, né, quando a gente falou da furação, né, também a gente tem que ver o ângulo de saída, né, o ângulo principal de corte, o ângulo, né, das superfícies de incidência, né, o ângulo secundário de corte, então também isso é uma preocupação que a gente tem que tomar com uma ferramenta do tipo da broca. Tá? Então, os tipos de ferramentas que a gente tem quando a gente vai proceder uma operação de usinagem. Né? Então, a gente tem a ferramenta de desbaste, né? Que
porque o desbaste é a operação em que há uma grande retirada de cavaco em um curto espaço de tempo, né? Então, essa é uma parte assim, que a gente então faz uma parte de onde a profundidade de corte geralmente é maior, né? Para ter um rendimento na operação maior. O momento sobre a ferramenta é grande e a velocidade de corte é mais baixa. Quando eu digo ali o momento, eu dizer o torque, né, que é um torque sobre a ferramenta, né, ele é grande, né, porque a velocidade de corte aí vai ser mais baixa. Então a gente tem essa combinação de esforço aí, né? Então por isso que a gente tem que ter uma peça robusta, a gente tem uma ferramenta robusta. Então a ferramenta de desbaste, ela é uma ferramenta que tem que aguentar esse torque elevado. Depois do desbaste, aí vem então as ferramentas de acabamento, né? Ao desbastar-se uma peça, deixa-se algum sobremetal para o acabamento fino, né? Por meio de ferramentas de acabar, consegue-se precisão e bom acabamento. O esforço sobre a ferramenta é menor e a velocidade de corte é mais elevada. Então, aqui já não tem a preocupação de ter uma ferramenta tão robusta, né? Porque aqui a gente vai trabalhar então com mais precisão, né? Então a retirada de material já não é tão grande, né? O que a gente está querendo aqui agora é dar acabamento na nossa peça usinada. Bueno. Então, quais são os tipos de ferramentas que a gente usa geralmente no torneamento, né? Então, a gente tem que ter uma ferramenta para facear, né? Uma ferramenta para perfilar, ferramenta para desbastar, ferramenta para sangrar, né? Ferramentas que a gente vai utilizar para fazer o torneamento interno, né? Ferramentas que a gente pode usar também para rosquear, né? Para abrir rosca no nosso material. Tá? Então, quais seriam os materiais necessários para a gente poder ter uma boa ferramenta? Né? Então, aqui um pouquinho de história dos metais. Né? O primeiro metal surgiu quando as pedras de minério de ferro foram usadas em fogueiras para aquecer as cavernas. Tá? Como tudo na antiguidade, né? Tudo é descoberto por acaso. Tá? Então, quando se descobriu lá que o pessoal estava usando pedras para fazer fogueiras, viu que se surgiu metal derretido, e aí viu que dava para utilizar isso como ferramenta. Então aí a gente tem um nascimento, né, das ferramentas de metal. Então, pelo efeito combinado do calor e da adição de carbono pela madeira carbonizada, o minério transformou-se em metal. A evolução ao longo dos séculos levou à sofisticação dos métodos de fabricação, de combinações dos elementos resultando dos materiais de alto desempenho que a gente dispõe hoje. Então, para que a gente tenha então, essa ferramenta que seja, né, boa para a gente poder executar uma usinagem, né, essa ferramenta tem que ter algumas propriedades. Então, a gente tem ali, ela tem que ter dureza a quente e a frio, tá? Como geralmente essas operações são de atrito, né, gera uma grande quantidade de calor. Então, conforme a operação vai sendo executada, o calor vai sendo gerado e a dureza tanto da ferramenta né, não pode ser alterada. Então, ela tem que ter uma grande resistência, né, de dureza a quente e também a frio. Ela tem que ter uma boa resistência ao desgaste por abrasão, né? Como eu já disse, é uma operação que se faz por atrito. Tem que ter grande tenacidade, ou seja, tem que ter uma boa resistência mecânica, né? Não pode ser uma peça quebradiça, não pode estar quebrando toda hora, então tem que ter uma boa resistência mecânica, já que vai ser submetida a esforços bastante grandes. Né? Tem que ter uma boa estabilidade química, né? E o custo também tem que ser relativamente bom, né, ou baixo, né? E tem que ter uma certa facilidade de obtenção. Né? Não pode ser um material que a gente tenha dificuldade de obtenção. Tá? Então, quais seriam as exigências básicas para o metal de corte? Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a dureza a frio e a quente.
que seria essa elevada dureza, frio e a quente? É a resistência oferecida, né, pelo material à penetração, ao desgaste e ao atrito. Tá? Então, quando a gente fala que o metal é duro, né, o metal duro é aquele que resiste ao desgaste por atrito. Né? Então, a questão da dureza é essa, é resistir, né, ao desgaste que ocorre, né, quando a gente tem um atrito elevado. Então, mede-se usualmente a dureza com auxílio de penetrador, que tem a forma de uma esfera ou de uma pirâmide, né, com dimensões e cargas padronizadas. Então, por isso que a gente tem algumas diferenças. Né? Então, tem lá o Rockwell C, Rockwell B, né? Então a gente tem, né, tem dureza Brinell. Então, dependendo de qual tipo de aparelho, né, a gente então tem uma classificação de dureza, né, de acordo com o penetrador que é utilizado. A dureza da ferramenta pode ser bem maior do que a do material a ser usinado, porém dentro de um limite para que não se torne muito quebradiço, ou se torne frágil. Tá? Então não adianta ter uma ferramenta também extremamente dura, né? Porque quanto maior a dureza, mais frágil se torna o nosso material. Então, a gente precisa ter tenacidade. Né? O que seria tenacidade? Né? É a capacidade que o material tem de absorver energia, ou seja, ela se deforma até fraturar, né, incluindo a deformação plástica. Então a gente tem ali as duas figurinhas embaixo, ali, ó, o que seria o material dúctil e o material frágil. O material dúctil é aquele que resiste, tá, a uma carga, se deformando, e após que tira a carga, ele volta. Então isso aí é a parte elástica. Né? Então ele tem essa parte que ele deforma e consegue se restituir a sua forma inicial. O material frágil, né, é aquele que, quando recebe uma carga, né, ele tem um limite, e só vai até aquele limite. Depois desse limite, ele entra em colapso. Tá? Então, ele tem uma deformação plástica, né, pequena em relação ao material dúctil. O material deve ter uma boa tenacidade ao resistir os choques e impactos que ocorrem durante a usinagem, evitando com isso o surgimento de trincas e lascamentos da ferramenta. Então a gente tem que aliar dureza, tá, com tenacidade. Também tem que ter uma boa resistência ao desgaste por abrasão. Né? Então, nessa região de contato da peça ferramenta cavaco, ocorrem elevadas pressões e presença de partículas muito duras. Tá? Então, por causa da alta temperatura que tem ali, né? E por causa da dureza da ferramenta, mas também, né, as lascas de cavaco também tendem a ter uma certa dureza. Essas partículas, devido ao movimento relativo entre os componentes, causam rápido desgaste por abrasão da ferramenta, caso ela não possua elevada resistência. Então, é uma das questões que a gente tem que tomar cuidado. Né? Eu tenho que ter um material que tem, então, resistência à dureza, que ele tenha, né, uma boa dureza, que ele tenha uma boa tenacidade, mas também que ele tenha uma resistência ao desgaste elevada. Né? E esse material também tem que ter uma boa estabilidade química. Desculpa. Na usinagem, a ferramenta e a peça apresentam diferentes composições químicas e estão submetidas a elevadas temperaturas, formando assim uma condição favorável para o surgimento de reações. Tá? Então, a composição química da ferramenta e a composição química do material que está sendo usinado nem sempre é a mesma. Né? E como a gente trabalha ali, então, com uma temperatura muito elevada, o que pode ocorrer é uma contaminação química, né, entre a ferramenta e o material, né? Porque devido à temperatura que está sendo trabalhada ali, né, propicia, né, que os elementos químicos de um possam interagir com os elementos químicos do outro. Tá? Então essas reações podem resultar em desgaste e perdas de propriedades da ferramenta. E o principal, que é o custo e facilidade de obtenção. Então, existem materiais para a ferramenta que são fáceis de fabricar e apresentam baixo custo de produção. No entanto, não apresentam todas as propriedades desejadas e, por isso, tem seu uso limitado. Né? Por exemplo, o aço ferramenta, que seria o aço dos bits. Né? Tá? Por outro lado,
tem-se à disposição materiais com excelentes propriedades, entre as quais dureza e resistência ao desgaste, porém com elevado custo. Portanto, o balanço qualidade-custo deverá ser adequado às necessidades específicas. Tá? Então, assim, se eu estou fazendo a usinagem de um eixo, e esse eixo, tá, é um eixo de aço liga, e esse eixo, por ser de aço liga, ele me pede que tenha uma certa elevada dureza. Né? Por quê? Porque o eixo, né, tem que resistir ao desgaste durante o período que ele está em operação. Então, o aço lá de liga, né, e os elementos de liga vão conferir uma dureza maior do que o aço carbono comum. Bom, se ele é um aço liga, né, eu vou precisar de uma ferramenta que tenha uma dureza suficiente, né, para poder fazer essa usinagem. Tá? Talvez aí o aço ferramenta não seja o mais indicado, né, porque não vai conseguir fazer a operação da maneira como a gente necessita. Então, na verdade, eu vou ter que escolher, né, um outro material para essa ferramenta, para poder fazer, então, a usinagem que eu quero fazer usando um material de ferramenta com maior qualidade. Né? Então, os materiais empregados na fabricação das ferramentas. Então, a gente começa com o aço ferramenta, depois a gente tem o aço rápido, depois a gente tem as ligas fundidas, né? Depois a gente tem o metal duro, né? E depois com mais, com mais custo, talvez, né? E com menos incidência, né? A gente tem ali o Cermet, que é uma mistura de cerâmica e metal, ou uma ferramenta só de cerâmica, né? Uma ferramenta pode ser também, né, de nitrito de boro cúbico cristalino, tá? Então, a cúbico cristalino seria relativa à forma como está dispostos os átomos desse nosso nitrito de boro, tá? Então, agora, na próxima aula, quando a gente for falar dos tratamentos térmicos, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de como os metais estão se apresentando ali, né? A forma cúbica, a forma hexagonal. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso amanhã. Tá? E, por fim, o diamante, né? Que seria a ferramenta ideal, porque o diamante é o metal mais... o diamante é o material mais duro que a gente tem na natureza. Tá? Então, seria o ideal para a gente trabalhar. Então, o aço ferramenta, né? O aço denomina-se aço ferramenta, material descrito abaixo, né? Então, que a gente vai ter a composição e as características dele, né? Como aço não ligado, a diferença de nomenclatura e bibliografia, que pode também denominar aço ferramenta toda a gama de aço usados para a fabricação de ferramentas. Tá? Mas vamos ficar com essa denominação, que é a mais clássica, né? Então, foi o único material, né, empregado na confecção de ferramentas de corte até 1900. Então, todo o século XIX, né, se utilizava como aço ferramenta somente ferramentas feitas de aço. Somente no século XX que começa a se preocupar em ter ferramentas com maior qualidade, com maior resistência. Tá? Então, a característica desse aço ferramenta ele tem entre 0,8% e 1,5% de carbono. Tá? E ele pode trabalhar até 250 graus Celsius. Né? Acima dessa temperatura, a ferramenta perde sua dureza. Tá? Então, porque aí já passou do limite, que depois a gente vai ver o que acontece quando a gente ultrapassa alguns limites de temperaturas, né, com as faixas de carbono. Deixa eu ver o Alexandre. Tá. Buenas. A aplicação do aço ferramenta. Após o surgimento do aço rápido, né, seu uso reduziu-se a aplicações secundárias, tais como reparos, uso doméstico e de lazer. Né? Então, quando a gente tem um torninho, né, em casa ali para fazer alguma coisinha, né, ou outra, né, a gente pode usar, então,
uma ferramenta de aço, de aço ferramenta. Ferramentas usadas uma única vez ou para a fabricação de poucas peças, né? São ainda atualmente usados pelas seguintes características. São materiais mais baratos, né? Facilidade de obtenção de gumos vivos, tratamento térmico simples, né? Uma têmpera simples já resolve para nós, né? Quando bem temperado, obtém-se elevada dureza e resistência ao desgaste, né? Aí vai depender um pouco do tipo de forno que a gente tem ali, né? E o óleo que a gente vai usar para fazer essa salmoura, né? Então, dependendo da quantidade de carbono que a gente tem ali, a gente escolhe ali se vai fazer essa têmpera em óleo, se vai fazer têmpera em salmoura, né? E aí a gente vai ter um resultado de acordo com o tipo de têmpera que a gente conseguir dar nessa ferramenta. E aí então já temos o aço rápido, né? Que foi desenvolvido por Taylor, né? Que é um dos pais da administração moderna, né? Então, o aço rápido é desenvolvido por Taylor e é apresentado publicamente em 1900 na Exposição Mundial de Paris. Tá? Por isso que diz que até 1900 só se usava o aço ferramenta. Então, com o surgimento do aço rápido, que foi apresentado em 1900, né, se abre uma nova perspectiva. Né? Então, com o aumento da produção, principalmente da produção automobilística, né, no início do século XX, necessitava de um aço de melhor qualidade para a usinagem. Então, qual é a composição do aço rápido? Né? Ele tem elementos de liga, né, que é o tungstênio ou molibdênio. Também temos cromo e vanádio como elementos básicos de liga e pequena quantidade de manganês para evitar fragilidade. Tá? Então, ali a gente tem umas composições que vai sendo dosado entre o tungstênio, o molibdênio, né, o cromo, que esses três aí são os que podem dar um pouquinho mais de dureza, vanádio também, tá? E o manganês só vem para, como quanto maior a dureza, mais frágil vai ficando o material. Então o manganês entra para diminuir um pouco essa fragilidade. E a temperatura limite de trabalho ela pula de 250, né? E a gente começa a trabalhar agora na faixa de 500 a 600 graus Celsius, né? Por ser um material mais duro, né? Ele tem maior resistência à abrasão e, claro, como a gente tem elementos de liga, né? E para poder fazer a fundição já é um processo um pouquinho diferente do aço normal, então tem um processo de preço elevado e o tratamento térmico já não é tão comum, né, quanto uma têmpera comum, né? Já é um pouquinho mais complexo para a gente fazer essa têmpera. Né, tá? Então aqui a gente tem ferramentas de alta liga, então ali temos o tungstênio, molibdênio, o cromo, o vanádio, o cobalto e, né, o NB, o tão famoso nióbio. Tá? Tá? Mas o nióbio faz quase que a mesma faz as mesmas características que o molibdênio mais barato que o nióbio. Tá? Por isso que talvez o nióbio não seja tão a bola da vez como todo mundo acha que é. Tá? Propriedades do aço rápido. Então, ele tem tenacidade, ele é mais tenaz. Ele tem elevada resistência ao desgaste, ele possui elevada dureza a quente, tá? Então ele pode chegar a 600 graus Celsius. Né? O tipo e número de carbonetos duros são responsáveis pela resistência à abrasão. A tenacidade depende dos elementos de liga e grau de dissolubilidade, né? Então entra aí a questão do manganês. Os aços rápidos resistentes à abrasão são pouco tenazes, tá? Então eles têm ali uma classificação pela norma ISI, né? Que é a letra T, tá? E depois, quando a gente tem a ferramenta à base de tungstênio, tá? Ou tungstênio cobalto.
E letra M é os de molibdênio ou molibdênio cobalto, tá? Então, a gente tem aí como é que é a classificação deles. Depois vem marcado na peça em bruto essas classificações. O aço rápido com cobalto, né, já é uma melhoria, né, no aço rápido, né, e ele é denominado superaço rápido, né, ele foi apresentado a primeira vez já em 1921. Tá? Então, há 100 anos atrás, que surgiu o aço rápido cobalto. Então, o que esse aço rápido cobalto ele tem em relação ao outro? É que ele tem maior dureza quente, maior resistência ao desgaste, menor tenacidade, tá? Um pouquinho menos tenaz. Também temos o aço rápido com vestimento de nitreto de titânio, tá? O revestimento de titânio é aplicado por um processo chamado PVD, né, que quer dizer isso aí, só que PVD é uma sigla em inglês, né, deposição física a vapor, conferindo uma aparência dourada à ferramenta. Tá? Então, quando vocês veem aquelas pontinhas de ferramentas douradas, aquilo ali é um revestimento de nitreto de titânio. E a característica dessa ferramenta é a redução do desgaste na face e no flanco da ferramenta, proteção do metal de base contra altas temperaturas, pelo baixo coeficiente de transmissão de calor do nitreto de titânio, baixo atrito, tá? E ele não te fornece a formação de aresta postiça, tá? Ou seja, não vai haver aquele não vai grudar material na aresta de corte, tá? E depois, então, a gente vai entrar nos insertos ou nas pastilhas, né, que a gente tem mais comum hoje em dia. Né? Então, a gente tem os insertos CBM, de Cermet, né, cerâmica e metal, insertos de diamante, insertos com coberturas. Então, a gente tem uma série de insertos, né, que são aquelas pastilhas, né, que a gente coloca sobre a ferramenta ali, elas são recambiáveis, né, elas têm geralmente 3, 4, até 5 arestas de corte, então a gente só vai, né, trabalha uma, vira, trabalha outra, então a gente tem um aproveitamento maior da ferramenta. Então, só para a gente ter uma ideia. Né? Então a gente começou com aço rápido, depois aço rápido com cobertura, metal duro com cobertura, material cerâmico, nitreto de boro cúbico, que é o tal do CBN, aí o diamante. Então, vindo do aço rápido para o diamante, aumenta a dureza, mas conforme aumenta a dureza, a gente perde em tenacidade. Tá? Então, quanto mais duro for o material, né, mais frágil ele é, ou seja, ele quebra com maior facilidade. Né? Então, por exemplo, o diamante. O diamante é o material mais duro que tem na natureza, mas é muito frágil, né? Quebra por qualquer coisinha. Bom, e então como é que a gente vai ter os nossos insertos de metal duro, né? Então, quais são o que a gente usa para usar o metal duro? O metal duro, né, os carbonetos sintetizados, surgiram em 1927, tá? E levava como nome comercial, né, o nome de Vidia. Por isso que a gente usa a ferramenta de Vidia. É uma simplificação, né, de white diamond, ou seja, como diamante, né? Duro como diamante. Então, um metal Vidia, um metal duro como diamante. Tem uma composição de 81% de tungstênio, 6% de carbono e 13% de cobalto. Então, essa é a formulação para metal duro, ou, como todo mundo chama comumente, Vidia. Né? Então, a gente tem as ferramentas de metal duros revestidas, né, que são já do início da década de 60, né, também por deposição química de vapor, né, o CVD. Né,
o aço rápido não era revestido devido a uma temperatura de processo até 1000. Tá? Em 1980, então, muda esse processo para deposição física de vapor, não mais química, né? Mas sempre uma deposição física. E aí a gente tem uma temperatura para esse processo entre 400 e 500 graus, né? Numa câmara de alto vácuo, na presença de gás inerte, que é o argônio. Né? E aí a gente tem as coberturas mais comuns, o nitreto de titânio ou o cianeto de titânio. Tá? Então aqui a gente tem uma broca de aço rápido sem cobertura, tá? E uma com cobertura de nitreto de titânio. Então a diferença que a gente vê assim, quando ela tem aquela ponta, né, amarela, né, ou dourada, né, é porque ela tem uma cobertura então à base de titânio. As características dessas camadas são de alta dureza, então chega uma dureza ali de 2.300 Rockwell, né? Elevada dutilidade, redução sensível do caldeamento a frio, né? E tem baixo coeficiente de atrito, quimicamente inerte, né? Então tem ali uma espessura de cobertura de 1 a 4 microns, tá? Isso aqui deve ser uma nova linha, né? Ficou na mesma linha. E confere uma ótima aparência à ferramenta. Depois a gente tem as ligas de não ferrosas. Né? Então, aqui as ligas de não ferrosas surgem também durante a Segunda Guerra Mundial, né? Porque durante a Segunda Guerra Mundial o que se queria na indústria do Ocidente, né, era a produção em massa com maior velocidade. Né? Tinha que se produzir muito rápido, em pouco tempo, né? Era o tal do esforço de guerra. Né? Então, teve que partir de descobrir novos materiais, né? Novos tipos de materiais que a gente poderia usar na confecção de ferramentas para usinagem. Tá? Então, a partir da metodologia do pó, a gente começa a trabalhar ali com partículas entre 1 a 10 microns. Né? Então, isso aí dá 60% a 95% do volume do material que vai usar na sintetização para fazer o material da ferramenta. Tá? Então a gente tem ali o carbeto de tungstênio com cobalto, né? Entre 3% e 13%, vai depender também da dureza que se quer na ferramenta. Tá? Nos carbetos de tungstênio, nos multicarbetos de titânio, tungstênio, tá? Depende então do material que vai ser usinado. Então, o que se propõe que a gente tenha todo esse tipo de materiais que foram apresentados? Todos eles têm sejam duros, né, tem a dureza, né, que sejam quimicamente estáveis, que tenham resistência à dureza quente, alta rigidez, tá, baixo coeficiente de atrito, que operem em velocidades mais altas, mas aí acontece que eles são mais frágeis e também são mais caros. Né? Então, no metal duro, a velocidade de corte está entre 50 e 200 metros por minuto. Tá? Então, nos cortes interrompidos, utiliza inserto de composição de carbeto de tungstênio e cobalto, tá? Porque ele apresenta uma granulometria mais fina, né? Então não há... Ô, Vladimir, Oi, só, desculpa te interromper. Eu tô com um problema aqui no celular aqui, cara. Não sei se eu vou conseguir assistir por muito tempo, mas eu vou tentar entrar de novo, tá? tá ok. Eu fico aqui Tá no dando aguardo, problema, qualquer coisa eu já te... tá? Tá ok, não tem problema. Tá? E o que a gente pode separar esses materiais é que eles são reutilizados, né? A gente pode mandar para reciclagem, né? Para fazer a separação do tungstênio, do cobalto, né? Do tantalo. Tá? Então,
características do metal, desses metais duros, a gente já falou, mais uma vez repetindo, elevada dureza, elevada resistência à compressão, tá? Possibilidade de obter propriedades distintas dos metais duros pela mudança específica dos carbonetos em proporção de ligante. As propriedades variam. Como é que essas propriedades que a gente tanto falou agora, elas podem variar de acordo com o tipo e do tamanho da partícula, né? Já que ele sempre parte da metalurgia do pó, né? Ou seja, é a partir dos componentes em pó para serem sintetizados, ou seja, para depois serem aglutinados, né? Do tipo de propriedade dos ligantes, qual a técnica que usa para o manufaturamento dessas materiais, né? E a quantidade de elementos de liga. Tá? O metal duro é composto de carbonetos de cobalto, responsáveis pela dureza e tenacidade, respectivamente. Então, aqui eu quero ver... Antes de começar a falar, eu volto aqui. Ó. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Eu estou falando tanto em sinterização, né? Então, ali vocês têm, a gente tem os elementos que vão compor a tal da pastilha de metal dura. Então, ali a gente tem cobalto, vanádio, nióbio, tungstênio, né? Tungstênio, cobalto. Né? Então, a gente tem uma série de elementos de liga que eles estão todos em pós. Então, ele vai passar por um processo de mistura, tá? Depois desse processo de mistura, a gente separa qual a formulação que a gente deseja, né? E aí sim, vem para a prensagem. Né? A tal da sinterização, eles são prensados, né? Então já tem ali uma prensa que dá mais ou menos o formato da pastilha que a gente quer. Tá? É uma prensa de alta capacidade, ou seja, uma pressão extremamente elevada. Né? E depois eles vão para aí sim, que é a sinterização, que eles vão para um forno, né? Então eles vão ficar durante um tempo nesse forno, né? E aí durante o tempo que ele passa pelo forno, eles vão uma redução de tamanho, né? E aí ele fica aglutinado, né? Aí ele sim fica aglutinado no formato que a gente quer, já no formato final da peça, né? Da pastilha, tá? Depois, aí, então, ele passa por uma série de operações de retífica, né, para deixar nas dimensões de uso, né, e também para a gente poder abrir as arestas de corte, deixar ele, né, pronto para uso. Então, tem que deixar os ângulos de corte, deixar toda a pastilha com as características finais. Tá? E por último aí vem o acabamento, né? A escovação, né? A parte de acabamento final, tá? E depois aí, se for o caso de ser revestido, né? Então aí ele vai para sofrer um processo de revestimento, né? O que vai ser o que a gente vai revestir, né? Então ali tem uma série de revestimentos, né? Na primeira camada de titânio, depois óxido de alumínio, depois nitreto de titânio, né? Então, aí também passa por um forno, né? Que vai ter alguns gases que são colocados ali, né? Para que haja a forma final tá? Então, esses gases ali a gente tem pela deposição ou pela deposição química, né? Ou pela deposição física do vapor para dar o acabamento final da ferramenta. Tá? Era só mais ou menos isso, porque a gente começa a falar da ferramenta então, aí sim, metal duro com cobertura, né? Essas coberturas são utilizadas para aumentar a vida da ferramenta, né? Ela chega a aumentar em 200 a 300% a vida da ferramenta. Então, ali a gente tem quais são os tipos de revestimento, pode ser de carboneto de titânio, nitreto de titânio ou óxido de alumínio. Tá? Para serem eficazes, as camadas devem ser duras, refratárias, estáveis quimicamente,
né? Inerte quimicamente para proteger constituintes, né, do metal duro, e interagir com o metal de corte. Tá? Ela não tem que nem interagir com, essa cobertura não deve interagir nem com o metal duro, né, e nem deve interagir com o metal que vocês estão cortando. Revestimentos de composição são grãos finos, livres de ligantes e porosidades. São metalurgicamente ligados ao metal duro, que vai ser o substrato. São espessos o suficiente para prolongar a vida da ferramenta e finos o bastante para evitar a fragilidade. Maiores camadas podem ser frágeis, né? Então as camadas ali de 12 microns, podem melhorar a resistência ao desgaste, mas a tenacidade diminui e aumenta a tendência de lascamento. Tá? Então, se a ferramenta está apresentando essa tendência de lascamento, a gente pode, então, mudar o tipo de revestimento. Né? Então, ali tem alguns exemplos ali, né, de nitrito de titânio e alumínio, nitrito de alumínio, titânio. Ah, sim, é a sequência, né? Não é uma composição química, é a sequência da camada titânio, alumínio, nitrogênio ou alumínio, titânio, nitrogênio. Aqui o processo de fabricação que eu acabei de falar para vocês. Tá? Aqui é uma composição da variação da dureza do metal duro com a temperatura, né? Conforme vai aumentando a temperatura, o que acontece com a dureza conforme vai caindo. Né? Então, vocês veem que o metal duro é o cobalto, ali tem um decréscimo de dureza com temperatura, ainda bem mais suportável do que o aço rápido. Bom, e a seleção da pastilha de metal duro, né? Como é que a gente vai selecionar ela? Então, os principais fatores que afetam a escolha da pastilha é o material da peça, né? Então, o que eu vou usinar? Aço inox, ferro fundido, né? E que tipo de operação eu estou dando? É acabamento, usinagem média, desbaste, condições, e que condições de usinagem eu tenho, sim, são boas, médias ou difíceis. Né? Ou seja, a máquina que eu estou usando ali, né, me dá as condições ideais para poder utilizar uma pastilha boa. Tá? Aqui a gente tem, então, uma relação entre os materiais, né, ali tem quanto a dureza, né? Aço e materiais dúcteis, aço inox, materiais de dureza intermediária, ferro fundidos e latões. Então, tem ali mais ou menos a classe, né, ISO para cada um dos metais que a gente tem ali. Tá? Então, ali tem uma classificação P01, P10, P20, P30, M10, M20, tá? E daqui a pouco a gente vai ver o que quer dizer cada um dessas letras, P, M e K. Tá? Então, aí, de acordo com a classificação ISO de metais duros. Ficou legal branco sobre branco. Tá? Então ali a gente tem. Esse aqui ficou ruim. Eu quero depois mudar esse slide. Bom, materiais empregados na fabricação de ferramentas. Então, o cermete, que é um composto formado por cerâmica e metal. O cermete é um metal duro à base de titânio. Durante a década de 30, os primeiros cermetes, né, que eram de níquel titânio, eram muito frágeis e pouco resistentes à deformação plástica. Tá? Durante os anos 40 e 50, né, os cermetes avançaram marginalmente com a adição de materiais e com o promovimento da tecnologia de sinterização. Tá? Então, quase 100 anos atrás, na década de 30, né, o processo de sinterização não era tão avançado quanto é hoje. Né? Então, conforme esse processo de tecnologia de fabricação de metal duro, né, foi melhorando a qualidade desse tipo de pastilha e a gente então teve um avanço nesse tipo de ferramenta. Quais são as características do cermete? Tá? A gente tem ali baixa tendência à formação de gume postiço, ou seja, não formar aquela área postiça de corte, boa resistência à corrosão, boa resistência ao desgaste, resistência à temperatura elevada e alta estabilidade química.
Tá? Então, dentro daqueles padrões que já foram estabelecidos para a gente escolher uma ferramenta. Tá? E qual é a aplicação desse CERMET? Então, a gente tem aqui que ao longo da história da usinagem, né, eles ganharam fama de suscetíveis à repentina e imprevisível falha nas pastilhas. Tá? Então, esses CERMETs são usados no fresamento de materiais de peças duras com êxito, mas não há diretrizes bem definidas sobre onde os CERMETs se encaixam na usinagem. Tá? Tem talvez mais fama do que utilização. Cerâmica. Tá? Então, na cerâmica, a gente tem inicialmente cerâmica é o nome atribuído a ferramentas de óxido de alumínio, tá? E na tentativa de diminuir a fragilidade dessas ferramentas, os acertos passaram por considerável desenvolvimento, diferindo atualmente dos iniciais. Então, o que a gente fala hoje que é uma ferramenta cerâmica, se comparar com uma ferramenta antiga, né, 30, 40, 50 anos atrás, elas são bem diferentes. Hoje encontramos dois tipos básicos de cerâmica: base de óxido de alumínio e base de nitreto de silício. E quais seriam, então, as características dessa ferramenta base cerâmica? Ela tem alta dureza a quente, ou seja, aguenta até 1.600 graus Celsius, não reage quimicamente com aço, né, confere uma longa vida à ferramenta, né, e pode ser usado com alta velocidade de corte, né, e também não forma a aresta postiça de corte. E qual seria, então, a característica da cerâmica não metálica em relação ao aço? A cerâmica tem 1/3 da densidade do aço, alta resistência à compressão, mas aí é muito quebradiço. O módulo de elasticidade está em torno de 2 vezes a do aço, possui baixa condutividade térmica, né? E a gente trabalha com 4 a 5 vezes a velocidade que o metal duro trabalha, né? E ela possui baixa deformação plástica. Então, a aplicação das ferramentas à base de cerâmica seria para ferro fundido, para aços endurecidos, tá? São de alta dureza, né? E ligas resistentes ao calor. Então, quando se usa aço liga, que seja aqueles aços ligas que são resistentes ao calor, a gente tem que usar, então, esse tipo de ferramenta. A fabricação, né? Então, o óxido de alumínio é um pó finíssimo, né? De 1 a 10 microns, tá? Mais o óxido de zircônio, tá? Que confere tenacidade de ferramenta de corte, é prensado, porém apresenta-se muito poroso. Então, tem que se fazer para eliminar esses poros, né? Ele vai ser sinterizado a uma temperatura de 1.700 graus, até mais, né? E durante essa sinterização, as peças experimentam uma contração progressiva, fechando os canais e diminuindo a porosidade. Então, conforme aumenta a temperatura, né, da sinterização, essa porosidade que seria conferida pelos óxidos de alumínio, né, elas vão sendo eliminadas. Tá? A exigência, a máquina ferramenta com extrema rigidez e potência disponível. Tá? Quais são as recomendações de uso da cerâmica? Usinagem a seco para evitar choque térmico, evitar cortes interrompidos, e os materiais que não devem ser usinados, né? O alumínio, né? Porque ele vai reagir quimicamente, né? Já que a gente está trabalhando com óxido de alumínio, tá? Ligas de titânio e materiais resistentes ao calor, pela tendência a reagir quimicamente devido a altas temperaturas envolvidas durante o corte. Tá? O que mais também? Magnésio, berílio e zircônio, por inflamarem na temperatura de trabalho da cerâmica. Tá? Então, o magnésio tem o problema também de ele entrar em combustão em temperatura relativamente baixa. Né? Bom, e o CBN, né? Que seria o nitreto de boro cúbico cristalino. Dentro da utilização das pastilhas, né, a gente pode dizer que o CBN é um material
bastante jovem, né? Ou seja, há pouco tempo que ele vem sendo utilizado em larga escala, né? Ele começou a ser introduzido nos anos 50, mas é nos anos 80 que ele vai ganhar a utilização em larga escala, né? Devido à exigência de alta estabilidade e potência de máquina-ferramentas. Ou seja, conforme as máquinas-ferramentas, né, aumentar a potência, né, e a necessidade de uma ferramenta que fosse estável, né, para essa potência mais elevada, né, é que o CBN ganhou o destaque. As características do CBN são mais estáveis que o diamante, especialmente contra a oxidação, tem dureza elevada, alta resistência a quente, eles apresentam também excelente resistência ao desgaste, é relativamente quebradiço, mas aí entra a parte que ele tem um alto custo, né? Mas aqui ele nos dá uma excelente qualidade superficial da peça usinada, né? E envolve elevada força de corte devido à necessidade de geometria de corte negativo, tá? Alta fricção durante a usinagem e a resistência oferecida pelo material à peça, ou seja, também tem algumas desvantagens, não é só uma maravilha, não. Né? Para que a gente pode utilizar o CBN? Usinagem de aços duros, né? Para usinagem de desbaste e de acabamento, para cortes severos e interrompidos, para peças fundidas e forjadas, tá? Peças de ferro fundido e coquilhado, usinagem de aços forjados, componente com superfície endurecida, tá? Ligas de alta resistência a quente, materiais duros, por exemplo, 998 Rockwell C, né? Se o componente for macio, ou que chama de soft, né, maior será o desgaste da ferramenta. Então, se o material é macio, aí desgasta mais. Tá aí a fabricação do CBN, né, cristais de boro cúbico, são ligados por cerâmica ou ligante metálico, através de altas pressões e temperatura. As partículas orientadas a êxodo conferem uma densa estrutura policristalina similar à do diamante sintético. As propriedades do CBN podem ser alteradas através do tamanho de grão, teor e tipo de ligante. Tá? As recomendações: alta velocidade de corte, baixa taxa de avanço, usinagem a seco para evitar o choque térmico, tá? E os nomes comerciais do CBN, né? Seria o amborite, sumiboron e borazon, tá? Tem mais a ver com os fabricantes, tá? Geralmente o pessoal começa a chamar pelo fabricante em vez de dar o nome do material. E o material, então, mais nobre de todos ali, né, que a gente tem o diamante, né, o diamante monocristalino, né, que basicamente é carbono, né? O que é o diamante? O diamante, basicamente, ele só, basicamente não, é só carbono. Então, características marcantes são os materiais que apresentam maior dureza, materiais que podem ser empregados em usinagem de ligas, de metais, de latão, de bronze, de borracha, de vidro, de plástico, ou seja, pode usinar quase tudo que quiser com o diamante. Todos os parâmetros de corte permitidos para uma ferramenta, né, está ali na velocidade de corte entre 100 até 3.000 metros por minuto. Posso ter um avanço de 0,02 a 0,06 milímetros, uma profundidade de corte, né, de 1 centésimo até 1 milímetro. Quais são as limitações, né? Ferramentas de diamante não podem ser usadas na usinagem de materiais ferrosos devido à afinidade do carbono com o ferro. Não pode ser usado em processo com temperaturas acima de 900 graus devido à grafitização do diamante. Acima de 900 graus, a tendência do diamante é voltar à forma grafitada. A aplicação, usinagem fina, pois é o único material para ferramenta de corte que permite graus de afiação do gume até quase o nível de um raio atômico do carbono. Então, na usinagem, onde é exigido ferramentas com alta dureza, por exemplo, furação de poços de petróleo, tá? A
aquelas ferramentas para abrir túneis também usam, né, diamantes, né? Então, geralmente com rocha de alta dureza, né, com rocha de granito de alta dureza, então a gente precisa ter uma ferramenta à base de diamante para fazer a usinagem, abrir o furo. Tá? E aqui a gente tem o diamante policristalínico, né, que é o diamante sintético, né, que é o que é o diamante fabricado, né, que se faz a partir do carvão mineral, num processo, né, a gente sujeita esse carvão mineral, né, a condições de extrema pressão e temperatura para que haja uma transformação da fase cristalina, né? Então, com temperaturas muito elevadas, com pressões muito, mas muito elevadas, né, há a tendência, então, da troca da fase cristalina do carbono, que está na fase, que está na forma grafite, né? Quando a gente tem o carbono mineral, é a forma grafite, e aí ele se transforma em diamante. Tá? As propriedades semelhantes ao diamante natural, né? Com a característica que ele é mais homogêneo, né? Porque aí, como a gente tem o controle do processo, tá? Quando você tem controle do processo, a gente consegue uma maior homogeneidade. Então, eles são usados na usinagem de materiais não ferrosos e sintéticos, né? E ocorre grafitização para uma determinada condição de corte, ou seja, com a mesma coisa, temperaturas muito elevadas, pode ocorrer a grafitização do diamante sintético. Tá? Então, aqui tem uma comparação entre o aço rápido, né, em direção até o diamante, entre a resistência à flexão e tenacidade, né, com a velocidade de corte, né? Então, resistência ao desgaste e velocidade de corte. Então, com o diamante, a gente tem uma resistência, uma velocidade de corte muito maior, mas a resistência, a flexão, ou seja, a tenacidade é muito menor. Tá? O diamante, apesar de ser bastante duro, é extremamente quebradiço, extremamente frágil. Tá? Aí que a gente está vendo um gráfico que nos mostra, né, a utilização, né, na função da velocidade de corte, como é que a gente conseguiu evoluir, né, ao longo do tempo, né, com os materiais. Então, aqui a gente tem, né, o aço-ferramenta, né, que começa com a sua história lá pelos idos de 1870, né, e depois da virada do século XX para diante, até o século XXI, ele se manteve, né, numa faixa de utilização de velocidade de corte bem baixa, né? Depois as ligas fundidas, o aço rápido, metal duro, vê que com o tempo, né, foi se atingindo um grau de velocidade, né, conforme foi se melhorando os processos de fabricação, a gente conseguiu, né, avançar, né, de acordo com o material, tem umas velocidades de corte maiores, ou seja, mais produção. Então, aquilo que a gente falou lá, as classes, né? Então, a escolha da classe de acordo com o material de trabalho, né? Então, e o tipo de aplicação em condições de corte. Então, a classe ISO P para aço, ISO M é aço inoxidável, ISO K é ferro fundido, ISO N alumínio e materiais não ferrosos, ISO S é a superligas resistente ao calor, né? E o ISO H, materiais endurecidos. Tá? Aqui a gente tem, então, o formato das pastilhas, né, que depende da operação. Então, a gente tem ali formato de losango com um ângulo de 80 graus, 55, pode ser um formato quadrado com ângulo de 90 graus, pode ser um triângulo equilátero 60 graus, pode ser um octogonal, tá? Pode ser um losango de 35 graus. Então, a gente tem vários formatos de pastilhas, né, e a indicação
para a operação ali, ó, torneamento, faciamento longitudinal, perfilamento, faceamento, né, o mergulho ali para fazer sangria, né, pode ser só para fazer uma gola, como cortar a peça, tá? Aqui então a gente tem aqui os formatos, né, de insertos que a gente encontra aí de acordo com a com as suas classes, tá? Então aqui a gente tem uma tabela de formatos de insertos, aqui tem vários aqui para fresa, para pastilhas, né? Quase todos aqui para fresa, tá? Esse outro aqui já são pastilhas para tornearia, tá? E como é que a gente pode identificar esses insertos, essas pastilhas? Tá? Então a gente tem a norma ISO, né, que é a norma internacional, que se usa em quase todo o mundo, né, mas tem a norma americana, né, que é ANSI. Difere um pouquinho uma da outra, né? A codificação ISO, então como é que a gente vai identificar o inserto, né? Então tem ali as letras, né? O C é a geometria, o N é o ângulo de folga, o M quer dizer a tolerância de fabricação, o G é a característica do inserto, depois a gente tem ali, né, dois números que vêm o tamanho do inserto, depois mais dois algarismos que nos dá a espessura do inserto, depois tem mais dois algarismos que é o raio do inserto, depois mais duas letras para dizer, né, que é o tipo de quebra-cavaco, e por último a classe do inserto, né? Aí depois sim, vem a identificação dele, né, de acordo com os elementos de nível. Tá? Então a letra ali, ó, R quer dizer que é redondo, O quer dizer que é ortogonal, H é hexagonal, P pentagonal, pentágono, S quadrado, tá? Que aí vem do inglês, que então é quadrado em inglês é square, tá? C diamante, T triângulo, D diamante e V diamante com ângulo de 35, tá? O que modifica de uma letra para outra seria o ângulo, tá? Então D é diamante 50, com ângulo de inserto da ponta 55, V diamante com ângulo de inserto da ponta de 35, tá? Então, o que difere, né, entre ter o ângulo de, né, uma triangular, um losango de 55, losango de 35, né, uma quadrada de 90, né? Conforme o ângulo, né, se a gente for ali do V em direção ao F, ó, né, V, D, T, C, S, né, a gente tem um aumento da resistência, né? Mas conforme a gente tem, quanto mais agudo for o ângulo, né, da ferramenta, a chance de lascar ou de quebrar é maior. Tá? Então a gente tem menos resistência, né? Então tem uma tendência de lascar maior. Tá, e aqui por que é essa chance de lascar, né? Tem uma tem uma região de resistência, a outra tem uma região de resistência menor, tá? Só para mostrar essa parte aí. Os fatores que podem afetar a escolha, né? Se tu tens um nível alto de vibração, né, se procura trabalhar com uma pastilha do tipo redonda, né? E se for com menor nível de vibração, melhor recomendação, né, tu vai trabalhar com aquela de 35 graus. Tá, então aqui tem uma tabelinha, né, melhor recomendado, aceitável, né, e se vai te dar um nível de vibração muito alto. Tá? Então desbaste pesado, desbaste leve, semi-acabamento, acabamento, tornamento, faceamento. Tá? Então tu vai ter... pode ver que aquela pastilha de 55 graus, né, é a mais recomendada para quase tudo ali, né? Eu posso usar ela para desbaste, semi-acabamento, para acabamento, para torneamento e faceamento,
para o perfilamento, né, para versatilidade operacional, potência limitada, quer dizer, as duas que são mais aceitáveis ali, né, é o triângulo equilátero de 60 e a pastilha do formato losango com grau de 55. Tá? São as que têm as melhores recomendações e mais aceitáveis. E são as que mais se encontram na indústria, no setor de usinagem. Tá? Então aqui tem uma representação aqui, né, da parte onde a gente vai colocar o inserto ali, né? Ela pode ser, então, ali colocada na ponta, né? Ver que ela pode ser recambiável, né? A gente só tem que trocar a pastilha, por isso que ela acaba se tornando algo de melhor utilização, né? Não há necessidade de uma parada para a afiação da ferramenta, basta de repente só virar o gume de corte ali, né? Então a gente usa uma ponta, né? Vê o desgaste, né? Faz a troca da ponta que está se usando, se usa outra ponta, né? Quando não servir mais, né? A gente pode só recambiar por outra pastilha. E o tempo morto, então, não se tem aquele tempo morto, né, de tirar a ferramenta do torno ou da fresa ou de onde for, né, da plana, ir lá fazer a afiação, depois voltar na máquina, recolocar tudo de novo. Então, tem uma certa... Tem muitas vantagens, né? Tem uma vida útil bem maior do que uma ferramenta normal. Tá? Então, a gente pode ter ali, ó, corte para a esquerda, para a direita, ferramenta à esquerda, ferramenta à direita, vai depender ali do tipo de torneamento que ele está fazendo. Então, a gente vai ter os suportes ali, né, para a pastilha de acordo com a operação. Tá? Então, ali a gente tem a pastilha e o suporte, seja para tornear e chanfrar, para facear, para rosquear, para mandrilar e facear, para recartilhar. Então a gente tem pode ser para porta-matriz, para cocinete. Então a gente tem assim uma gama muito grande de ferramentas para usar. E a seleção do tamanho da pastilha vai depender se a gente quer um acabamento, né? Então operações com acabamento, a gente tem operação com baixa profundidade de corte, baixos avanços, né? Então a gente tem ali a frequência de entre 0,1 e 0,3 milímetros por rotação, e o avanço está entre 0,5 e 2 milímetros. Se a usinagem for média, operações de baixo, médio e leve, né, com uma ampla gama de combinações de profundidade de corte e faixas de avanço. Então a gente tem ali uma faixa de 0,2 a 0,5 milímetros por rotação e um avanço de 1,5 a 5 milímetros. Usinagem média com desbaste médio e leve. Não, isso aqui eu repeti. Opa, repeti. E acabou. Tá? Então, basicamente, eu queria mostrar para vocês isso, porque, né, a gente falou muito de máquinas, né, de operações de máquinas, não, mas o que é o principal mesmo, que é comprar pastilha, comprar ferramentas, né, é mais o dia a dia da Serva tem empregado qualquer um. Então, com essa parte aqui a gente encerra, né, a parte de fabricação mecânica usando os processos de usinagem, certo? E a partir de amanhã a gente vai